Oi, Jana. Ah, deixa eu colocar aqui o nome da live de hoje. Oi, mãe. Oi, Aninha. Ramona foi a segunda, quase que era a primeira. Ó, quem tá aqui na live comigo hoje. Luke. Tá chorando, tá esperando Frida chegar do veterinário. E aí, a gente tá junto aqui. Ele tá me dando a força aqui nessa live de hoje. Hoje a gente vai conversar. Deixa eu apresentar o meu convidado antes de chamar ele, que ele já tá aí. A gente vai conversar com o André Burgos. André, ele é atleta. Mas antes de ser atleta, ele é ultramaratonista, né? Ele teve sobrepeso, ele era gordinho. E ele vai contar pra gente toda a trajetória dele, como foi que ele descobriu a low carb, e o que é que ele tem feito agora. A gente vai saber tudo sobre André agora. Vou chamar ele pra gente conversar um pouco. Vamos lá, André. Oi, Cami. Espera, André. Vamos lá. Estou esperando o André. Será que ele teve problema lá na live? Eu vou chamar ele de novo. Espera aí, André, vou te chamar de novo. Pronto. Vamos ver se ele consegue entrar agora. Estranho. Eu tô chamando você, André. Já chamei 2 vezes, vou chamar de novo. Já te convidei, André. Vê se você consegue ver aí. Não? É, às vezes buga esse Instagram. Já te chamei umas 4 vezes, André. Se não der certo, eu saio e abro outra live e a gente tenta de novo, tá? Vou fazer isso. Oi, Laura. Certo. Você sai e entra de novo. Beleza, eu espero. Vai ser legal. Às vezes acontece isso, né? Tá tendo muita live ultimamente também, assim, por conta dessa pandemia, as pessoas têm que se virar do jeito que dá, né? E as pessoas, obviamente, querem entregar um conteúdo bom para vocês, querem explicar, porque quando a gente aprende a low carb, quando a gente aprende a cetogênica, né, e esse mundo novo, a gente. Acho que agora vai dar certo, André. Acho que agora vai dar certo. André, finalmente. Tudo bom, Agora querido? foi. Agora Pra deu mim tá, certo. para mim tá travado aqui, mas tá vendo bem? Sério? Tô vendo bem você. Que Então tá ótimo. estranho. Olha, eu estava dizendo, né, que antes de começar, que a gente fica, quando a gente aprende esse mundo do baixo carboidrato, né, das dietas de low carb, a gente fica querendo dizer para todo mundo, né? Querendo contar para todo mundo. Isso é uma característica bem marcante assim das pessoas que fazem esse estilo de vida. E você não é diferente, né? Só que o que é que eu quero? Eu quero que você se apresente, que muitas pessoas que me seguem talvez não conheçam você, porque tem muita gente nova aqui me seguindo e falando que nunca ouviu falar em low carb, mas que quer aprender para começar. E isso é muito importante, eu gosto muito quando acontece isso. E sei que você também gosta. Então te apresenta e a gente começa a nossa conversa. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Cássia. É É um importante, é prazer para mim motivante, ter você aqui, viu? Fique tranquilo. Muito prazer. é gratificante a gente ter esse espaço para poder alcançar as pessoas. E Uhum. não só os posts que a gente faz naturalmente sobre low carb, com Aham. imagens,
tem um certo valor, mas quando a gente vem aqui falar pessoalmente, da forma presencial, as pessoas se Isso. identificam, elas podem Uhum. participar, isso é bem enriquecedor. Isso. Então, resumir um pouco a minha história, né? Como a Cássia falou, no início da live, eu tive um problema com sobrepeso, e eu nunca tive problema com sobrepeso na vida, durante a Uhum. infância, adolescência, até o início da fase adulta, eu sempre tive o meu peso normal. Mas essa história de pedir comida, sair para comer, namoro, pede É. comida, passa a noite vendo filme, comendo porcaria, cinema, enfim. Ao longo do tempo eu fui ganhando peso Uhum. e chegou um momento que no ano mais importante da minha vida, até naquele momento, que foi descobrir a paternidade, né? No ano que eu me tornei pai, eu me descobri obeso e para mim isso foi um choque, né? Porque eu sempre prezei muito pela Aham. família, a paternidade, sempre quis ser pai. E Uhum. no momento mais importante que eu fui pai, eu me descobri obeso e a minha vida só estava piorando a qualidade de saúde e foi aí que para mim decidi mudar. Então, em janeiro de 2013, o primeiro ano da minha filha, eu comecei a mudar o hábito alimentar e o estilo de vida como um todo. Uhum. Eu não conhecia low carb, cetogênica, paleo, jejum, nada, mas isso foi em 2013. Aham. O primeiro passo que eu decidi dar na vida foi comer mais comida de verdade. Então, de uma Certo. maneira inconsciente, eu comecei a fazer Intuitivamente você já isso, foi lá, né? já fui lá. Então, indiretamente, eu já comecei a fazer low carb sem saber, e uma abordagem mais paleo, porque eu comia raízes, verduras, frutas, mas eu não consumia suco de caixinha, nem açúcares, nem Uhum. refrigerantes, nem pães, nem mais nada. Legal. Em março de 2013 eu comecei a correr. Eu escolhi a corrida pela praticidade, pelo baixo custo, porque Uhum. a gente só depende da gente mesmo, não precisa de grandes investimentos, É. nem logística difícil de tempo. Então, no meu tempo, eu saía para caminhar e eu me identifiquei com a corrida. Então, no primeiro semestre de 2013, eu emagreci 30 quilos. Bom. Me identifiquei demais com a abordagem baseada em comida de verdade e a prática da corrida. E a partir daí a gente vai desenrolando esse assunto, tá? Que Sim. é baseado em comida de verdade e desempenho Uhum. esportivo, que é bacana, emagrecimento. Mas eu só Sim. vim conhecer paleo, low carb, cetogênica, jejum em 2015, né? Que Certo. o primeiro contato foi o blog do Dr. Souto, que eu acho que é a porta de entrada É para a porta de todo 99% mundo, é das verdade. pessoas, é. Uhum. Então eu comecei já uma low carb cetogênica paleo de forma consciente depois de ler o blog do Dr. Souto, mas Aham. eu já estava no meu peso. Não foi para briga de balança, queimar uns quilinhos, não. Foi pela saúde mesmo. Uhum. Então hoje eu vejo que o principal motivo que leva as pessoas a aderir a uma abordagem baixa carboidratos é o emagrecimento. Sim. E eu entendo, porque o emagrecimento, o sobrepeso toca na ferida, né, incomoda muitas pessoas e elas tomam essa dor como um motivador para iniciar uma melhoria Sim. de hábitos alimentares. Mas a gente sabe que ao comer mais comida de verdade, o emagrecimento vem como um bônus, né? A Sim. gente emagrece sem sacrifício, melhora vários aspectos da saúde e da Claro. vida, inclusive no esporte. Uhum. E é válido conhecer, dar o primeiro passo pela dor do sobrepeso. Mas aí, depois de algumas semanas ou poucos meses, a gente vê que o sobrepeso é apenas, o emagrecimento é apenas um dos pequenos benefícios de todos, né? Que Sim. está associado à comida de verdade. Claro. Junto com com o teu sobrepeso, você tinha alguma doença, síndrome metabólica? Você tinha alguma coisa relativa a isso? Como a maioria das pessoas, Cássio, eu também nunca gostei de ir a médico, fazer exames, enfim. Aham. Eu não sei se eu era pré-diabético, se eu tinha Hum. alguma síndrome, mas o que eu sei é que eu tinha muita alergia, tinha rinite, asma, tá? Era comum ter Uhum. várias crises de asma ao longo do ano. E já dando o resultado, depois da low carb, desde 2015 eu não tenho uma única crise de asma sequer, Olha que nada, engraçado, tá? que interessante. Asma é um autoimune, né? Uhum. A gente sabe que a relação de comida de verdade com autoimune, ela é uma relação forte, mas a gente desconhece estudos controlados, Sim. que a gente veja uma relação de causa e efeito. Mas ao tirar processados, grãos, mesmo integrais, a gente sabe que de açúcares, glúten, a gente sabe que tem uma grande probabilidade de melhorar vários aspectos em relação a doenças autoimunes. Uhum. Então, desde 2015, tá? Eu não tenho doença, não tenho crise de asma, não tenho rinite, alergia, nenhuma dor de cabeça sequer. E não Uhum. exagero, tá? Quase 5 anos sem Sim. nada disso, sem Eu remédio nenhum. acredito, André, porque eu passei a minha vida sofrendo muito com uma enxaqueca que ninguém conseguia descobrir o motivo, a causa dela. E eu vivia de emergência em emergência de hospitais para levar uma bomba na veia para poder dormir e ficar bem.
Então, desde que eu comecei a cetogênica, que eu comecei em janeiro de 2019, eu não tenho uma dor de cabeça sequer, nem uma dor de cabeça leve. E isso é inédito na minha É. vida. Isso é muito legal, né? O curioso, ou o ruim, ou estranho, não sei como eu falo isso, mas Aham. a gente como espécie humana, a gente está inserido no contexto que a gente se acostuma a ter dor de cabeça, a ter Sim, alergia, a ter rinite, a ter, é enfim, verdade. A dores de gente se cabeça, acostuma a parece que é conviver com normal, doenças, né? com doenças. E é só tomar um comprimido que a gente resolve, Uhum. mas até que ponto esse comprimido vai lá na causa, né? A gente Sim. vê como o seu caso agora da enxaqueca, como o meu e diversos outros que Aham. a gente vê, que é apenas melhorar hábitos alimentares, comer mais limpo, na verdade, mais parecido Sim. com o que a espécie humana sempre comeu, a gente melhora vários fatores. É como se a gente fosse lá na causa do problema. E quando a gente olha para a natureza, né, os Uhum. animais onde estão na natureza mesmo, na floresta, na selva, nenhum bicho tem problema com sobrepeso, com doenças Pois tumorais. é. São casos excepcionais, né, que a gente também desconhece, mas que eles vivem ao seu máximo da qualidade de vida, de saúde. E a gente vê exatamente isso em grandes zoológicos, quando um homem de alguma forma interfere no estilo de vida do animal, aí a gente vê Uhum. problemas de saúde, problemas de sobrepeso, doenças tumorais nos próprios animais quando a gente interfere na forma deles se alimentarem, até no estresse também. Aham. Então, comer mais comida de verdade, que é que a gente se baseia nesse princípio, a gente vai, em muitos casos, lá no sintoma de vários problemas, lá na causa. Sim. Não trata só o sintoma. É verdade, isso é importante, né? Então, vamos falar para as pessoas que hoje entraram em contato comigo e disseram que não conhecem a low carb. Explica para eles, André. Elas estão aqui escutando, tem várias pessoas aqui que me procuraram antes da live. Explica para elas o que é uma comida low carb, o que é uma comida cetogênica, como é esse estilo de vida. Fala, conta a tua versão e a tua rotina. Não fala dos exercícios agora, que a gente vai conversar sobre isso já já. Olha, o doutor Paulo falando exatamente, o Hipócrates, né, deixe que os bons alimentos Aham, sejam nossos próprios remédios. E é exato, exatamente isso. é E verdade. já falava isso há muitos Há anos. muitos anos. Né? Low carb, vamos lá, passando pelo ponto negativo. Ponto negativo que é do ponto de vista da crítica, né? Quando Uhum, algo recebe um rótulo, ele é visto com maus olhos por boa parte das pessoas. Né? Como sim. se low carb fosse dieta da moda, cetogênico dieta da moda. Mas o ruim é que poucos vão investigar o porquê desse nome, o porquê o que acontece. Quando a gente fala em comer mais comida de verdade, tá? Que quer que Uhum, esteja aqui que desconheça a low carb cetogênica, que queira comer mais limpo, como eu inconscientemente quis fazer lá em 2013, quando eu decidi comer melhor para uhum, emagrecer, ter melhor estilo de vida, inevitavelmente a gente vai fazer uma low carb. Por quê? Né, quem até segue as diretrizes, que existe muita, como posso falar, muita crítica em relação às diretrizes, que não se sim, baseiam no que a espécie humana estaria mais adaptada. isso. Né, quando a gente tenta se alimentar mais parecido com o que os nossos ancestrais sempre comeram, a gente tira grãos processados, açúcares, tá? A gente começa a comer mais legumes, frutas, folhas, vegetais de Uhum, modo geral, carnes e ovos. Então, inevitavelmente, a gente vai consumir menos carboidratos do que estaria consumindo se consumisse farinhas, massas. Então, isso já é uma uhum, low carb, tá? Já é uma low carb. A gente, por mais que a gente queira ter algum preconceito com low carb, se você quiser comer mais limpo, você vai fazer low carb. Isso é claro. incontestável e É. inevitável. A não ser que você se force a comer fruto demais, raízes demais, mesmo além da saciedade, aí ainda chega mais uma abordagem paleo. Uhum, Uma abordagem cetogênica, tá? Eu vou chegar a números já já para ficar mais fácil a tá. compreensão. A abordagem cetogênica é quando a gente, por uma abordagem nutricional, a gente induz o corpo a entrar no estado de cetose. É quando o corpo, a gente oferece pouco carboidrato, né, vindo da dieta, então o corpo começa a produzir corpos cetônicos, que são três, né, acetoacetato, beta-hidroxibutirato e cetonas, são três corpos cetônicos, Uhum, que são os mais conhecidos, e o corpo entra no estado de cetose e começa a funcionar prioritariamente desses corpos cetônicos como fonte de energia, fonte uhum, primária. Tá? Mesmo que a gente não coma carboidrato, o corpo se ajusta a produzir o mínimo de glicose necessária, que é ainda bem mais do que o corpo precisa, cérebro e outros tecidos, sim. mas aí a gente começa a funcionar bem com cetose, em cetose, com os corpos cetônicos. Uhum, E partindo para números, para ficar mais fácil a compreensão, de um modo geral, para quem tem uma dieta habitual de 2.000 calorias, né, que é entre 1.500 e 2.000 calorias, consumir até 130 gramas de carboidrato, carboidrato líquido, né, porque fibra é um tipo de carboidrato, então quando a sim. gente olha o rótulo, a composição nutricional do alimento, a gente exclui fibras, então vê o total de carboidratos,
se durante o dia der até 130 gramas, é uma abordagem low carb. Naturalmente, a maior parte das pessoas entram em cetose, no estado de cetose, começam a produzir corpos cetônicos consumindo, existem algumas variações na literatura, mas entre 20 e 30 gramas por dia, Sim. tá? Consumindo até 20 e 30 gramas por dia de carboidrato líquido, o corpo começa a produzir corpos cetônicos, mas isso leva um tempo, pode durar dias ou algumas semanas. E é isso, tá? Atletas, né, quem se exercitam muito, pode tolerar até um pouco mais de carboidrato, até 50, 60 gramas de carboidrato, e ainda assim está produzindo corpos cetônicos. E é isso. Então, uma abordagem paleo é acima de 130 gramas de carboidrato, mas baseado em 100% de comida de verdade. É uma alimentação sem rótulos, tá? Não tem laticínios, verduras, legumes e carnes e ovos. Low carb, uma paleo, mas ainda que tolera alguns alimentos com rótulo, como creme de leite, iogurte integral, alguns adoçantes artificiais como a stevia, eritritol, xilitol, que o homem produz, né, não vem da natureza, mas um total de 130 gramas de carboidratos. E cetogênica também se baseia no princípio de comida de verdade, tá? E reduz mais carboidratos. Então, exclui alimentos que têm uma quantidade maior de carboidratos, como frutas muito doces e raízes. Raízes têm uma quantidade maior de carboidratos. Aqui, o que vai ser melhor ou pior tem várias questões, né? Existem pessoas que, por orientação médica, precisam estar em cetose. Existem pessoas que, por opção, se sentem melhor em cetose, tá? E é questão de como você se identifica, tá? Então, existe esse espectro muito grande, mas é possível fazer uma cetogênica baseada em comida processada, tá? Colocando salsicha, embutidos, e a gente não é muito a favor disso. A gente é a favor de que a comida de verdade seja a base da alimentação de verdade, tá? Então, comida de verdade sempre, em qualquer das abordagens, cetogênica, paleo ou low carb, mas em número é exatamente isso. Beleza. Então, vamos agora falar sobre o esporte, né? Que é a sua praia, né? Como foi a tua entrada nessa história de maratonas, né, André? Porque você fazia esportes antes, quando você tinha sobrepeso? Durante a minha infância e adolescência, eu sempre fui ativo. Já fiz judô, handebol, basquete, jogava muito futebol quando criança, jogava futebol na rua, futebol de salão. À medida que a gente vai crescendo, né, faculdade, trabalho, o tempo ele vai mudando, né, de prioridade. Então, eu me exercitava menos para trabalhar e estudar mais, enfim. Mas eu sempre fui ativo. Só que ao longo do tempo eu fui ficando mais sedentário, me alimentando pior. Foi aí que veio o sobrepeso. Quando eu me tornei pai, eu estava absolutamente sedentário e me alimentando muito mal. Então, no ano que eu decidi mudar, foi quando eu decidi retomar a prática regular da atividade física. Eu escolhi a corrida, como eu falei, pela praticidade, mas eu estava absolutamente sedentário. Você sabe, eu não sei se muita gente aqui não sabe, claro, mas eu faço corrida, eu corro 5 quilômetros por dia, pelo menos. Agora eu estou com uma contusão no joelho, estou parada, estou muito estressada porque eu gosto de correr. É um tempo que você tem só para você e é muito bom, né? E eu aprendi a correr com André. Tenho que dizer aqui para as pessoas. Lembra que eu mandei para você, eu me lembro que eu mandei para você um direct dizendo assim, André, me ensina o método MAF. E você mandou para mim todos os links que você tinha falando sobre o assunto para eu estudar. E aí eu aprendi a correr com isso, com o método MAF, e é muito legal, né? Então conta para eles, André, como é o método MAF, como é que você corre, como é que você começou a correr. Me fala da tua primeira maratona, o que é que você sentiu? Conta pra gente essa parte aí do esporte. Eu lembro, Cássia, e foi bacana isso, né? Mas vamos lá, essa é uma pergunta muito ampla, tá? A minha primeira maratona foi em 2014. Eu ainda não conhecia a questão da paleo, low carb, cetogênica, não conhecia. Mas eu já me alimentava majoritariamente, quase que exclusivamente de comida de verdade. Falo de comida de verdade, mas legumes, vegetais, frutas, eu consumia muitas raízes. Em 2014, lá em Porto Alegre, eu corri minha primeira maratona. 4 horas e 1 minuto, e para mim foi incrível a sensação, a felicidade de completar 42 quilômetros, porque há um ano daquele tempo, há um ano e meio, eu estava obeso e sedentário e minha vida eu estava nervoso com o futuro que me esperava se eu continuasse daquele jeito. Só um ano depois, no final de 2015, que eu conheci a Paleo Low Carb lá no blog do Dr. Souto.
Aham. E para mim, né, Dr. Souto é incrível tanto na forma Muito. como ele escreve os artigos, ele fala de Uhum. um jeito que Ele é seja muito didático, né? Ele é muito exato, didático. seja um leigo ou um Uhum. cientista, você vai entender e não vai ter preconceito com a linguagem, porque ele coloca os Sim, exemplos, as é, analogias, as exato. referências. E um colega de trabalho, Cássia, que tinha muito sobrepeso, ele chegou no Uhum. trabalho, eu trabalhava na agência de publicidade e falou, ó, eu vou fazer essa dieta aqui para emagrecer. Aí quando eu olhei, era muita gordura e pouco carboidrato. E Aham. caramba, como é que você pode fazer uma dieta com muita gordura para emagrecer? Né? E foi aí que a gente começou a conversar. Eu cheguei no blog do Dr. Souto, a partir do blog do Dr. Souto, se eu não me engano, com aquele conteúdo, só tinha em português, só tinha o dele. Tinha um Uhum. blog ou outro, mas falando de benefícios de low carb, mas não tão específico, tão didático, tão robusto quanto o Dr. Souto. E eu cheguei a outros blogs gringos, Uhum. mas eu desconhecia atletas, tá? Atletas que incorporavam abordagem baixa de carboidratos no esporte. Isso foi em 2015. Em 2015 eu já estava buscando um pouco de performance na corrida, tá? Porque assim, ao Sim, longo desses anos eu vinha me desafiando. claro. Não é só corrida, não é só emagrecimento, mas para a gente ter objetivos grandiosos na vida, para a gente se manter engajado e motivado, a gente precisa traçar metas, lançar desafios. Claro. A gente precisa ter uma razão para continuar evoluindo. E no Verdade. esporte eu tinha meus objetivos e eu continuo tendo todo ano ter uma meta. E eu ficava com medo, porra, como pode ser no esporte, né, sem carboidrato, com pouco carboidrato, o que é que vai acontecer? Para a saúde eu já estava absolutamente convencido que era seguro, mas eu Uhum. tinha medo do esporte, da corrida. Vinha um gringo ou outro aplicando essa abordagem, tendo Sim. resultado, mas a gente tinha insegurança, que eu não sabia sobre como ciclar, em que momento aumentar, em que momento diminuir, mas eu decidi começar. Tá? Isso foi em 2015. 2016, o desafio que eu tinha para a corrida era conquistar o índice para a maratona de Boston. Uhum. Quem é da corrida sabe que a maratona de Boston é a maior maratona do planeta, tanto como posso falar, em significado, a história da maratona de Boston é linda, é incrível, Uhum. quanto em desejo dos atletas de participar dessa Sim, maratona. ela é bem concorrida, Então, né? não é só se inscrever que você participa. Existem as Sim, faixas etárias, e você precisa conquistar o índice. Mesmo assim, quando você isso. conquista o índice, pode ser cortado pelo ponto de corte, Sério? enfim, precisa. Uau. Por exemplo, eu conheço pessoas que precisavam fazer uma maratona abaixo de 3 horas e 10, o colega fez em 3 horas e 9, mas não conseguiu se inscrever. Então, só os mais rápidos de cada faixa etária Uhum. conseguem entrar. Certo. Então, em 2016, meu grande objetivo era conquistar o índice para a maratona de Boston. Então, eu tinha duas provas, que era a maratona da Disney, que ia ser em janeiro de 2016, e maratona de Porto Alegre em junho. E eu comecei a low carb um mês antes da maratona da Disney, em dezembro. Durante 3 semanas eu senti muita queda de rendimento, tá? Tive Uhum. uma queda de performance, perna pesada, né? Por mais que eu comesse comida de verdade, eu passei por uma fase de adaptação que para mim foi curta pela média que eu vejo hoje, mas eu Uhum. passei. E aí corri a maratona da Disney, no começo da maratona eu torci o tornozelo, pisei no olho de gato, enfim, eu não conquistei o índice, mas eu corri bem a prova. Uhum. E depois da maratona da Disney, Cássia, no esporte eu só vi as coisas melhorarem, conquistando, evoluindo em relação ao tempo dos treinos, provas, Uhum. RP. E na maratona de Porto Alegre, em 2016, correndo a maratona em jejum, tá? Não tomei nenhum gel durante a prova. Quem corre sabe o que eu estou falando, que Sim. É, praticamente é inevitável a crença popular de que é preciso gel. E eu aquele gel corri é sem só tomar, carboidrato, né? basicamente carboidrato. Carboidrato tem um Uhum. pouquinho de eletrólitos, mas Certo. a função do gel de carboidrato é fornecer açúcar para o corpo. Uhum. Uhum. E nenhum gel de carboidrato. Nessa prova eu tropecei, caí também e nessa prova, além de conquistar meu recorde pessoal, eu precisava terminar uma maratona abaixo de 3 horas e 10, eu terminei em 3 horas e 4 Uau. e conquistei meu recorde pessoal e índice para a maratona de Boston. Então, Uhum. para mim, ao longo do primeiro semestre de 2016, foi a concretização da crença de que a gente não precisa de carboidrato Sim. mesmo para quem busca rendimento esportivo. É claro que eu sou um atleta amador, eu não vou para competir, Uhum. mas mesmo sendo um atleta amador, já peguei vários pódios, enfim, a gente pode falar isso mais na frente. E essa questão, eu vinha evoluindo. E o Dr. Uhum. Paulo Sobral, que está aqui, que corre com a gente na Corja, Uhum. eu conversava com duas pessoas sobre isso. Paulo Sobral é ortopedista, corre, é triatleta, e eu conversava um pouco com ele sobre isso. E as pessoas, quando não conhecem muito essa abordagem, ele, cara, toma cuidado, mas ele é uma Sim. pessoa de confiança e hoje Uhum. a gente já conversa bem mais sobre isso. E eu vinha conversando com poucas pessoas, mas eu não
estava expondo essa minha rotina. Depois do Insta Maratona de Boston, eu comecei a realmente compartilhar meus treinos, que estava em jejum, praticamente todas as minhas refeições eu compartilhava nas redes sociais, e as pessoas estavam vendo que eu estava praticamente sem consumir nenhum carboidrato, tá? Só Nossa, vegetais de baixíssimo amido, gordura, carnes, a gordura natural dos alimentos. E ao longo do tempo a gente veio fazendo esse trabalho, né? Então, dezembro de 2015, eu conheci a low carb paleocetogênica. Em, com, ah, desculpa, em outubro de 2015 eu conheci, em dezembro eu comecei a aplicar comigo e em 2016 foi como eu posso chamar, a alavanca, tá? Eu só fiz crescer uhum. em relação ao rendimento esportivo e na questão das doenças sumiram praticamente tudo. E a partir de 2016 eu comecei a fazer um trabalho mais próximo de atletas também para Pois ajudar, né? é. Porque como você falou Então, no início, a gente tem essa vontade de de compartilhar. contar, é verdade. E vê só, então, eu quero entender essa parte da tua área de trabalho. Você falou que trabalhava na área de publicidade, não é isso? Trabalhei. Então, você mudou completamente a sua carreira e voltou o seu olhar para a nutrição, foi isso? Basicamente isso. Eu continuo fazendo alguns trabalhos em relação à tecnologia, publicidade, marketing, tá? Uhum, uhum, Mas comecei a fazer alguns cursos em relação à nutrição, me especializei em nutrição esportiva, fiz algumas formações de coaching também. uhum, Então, tenho vários colegas nutricionistas, tá? Dos cursos que eu fiz, da pós-graduação, uhum. e eles sabem que eu não acredito em dieta, tá? Eu não É, acredito em dieta, né, para passar no papel que você precisa comer de manhã, tarde e de noite, para mim isso não faz muito sentido, é, a não ser é. que tem pessoas que querem, tá uma orientação por escrito e tá tudo bem, não tenho nada contra. Mas a gente vê, existe uma grande revisão, inclusive, que foi feita, se não me engano, em 1900 e estudos de 1939 a 91, se não me engano, foi Uhum. isso, mostrando que dietas não funcionam a longo prazo, tá? É, por quê? Principalmente porque as pessoas encaram dieta como dieta, não encaram como estilo de vida. Porque para Sim, alcançar um resultado pontual, muitas pessoas precisam seguir uma dieta tradicional padrão baixa em calorias, onde você sente fome o tempo todo. E ninguém consegue viver com fome o tempo todo, claro. né? Isso é insustentável. Uhum, Então, eu comecei a me interessar mais sobre essa área para ajudar as pessoas, né? Eu venho é. mostrando como emagrecer não é preciso sofrimento. O sofrimento não está em sentir fome o tempo todo, mas nessa transição, né, de mudança de hábito. Uhum, Então, mudar o hábito é que é mais difícil, mas a gente isso. com low carb cetogênica sabe que ninguém sente fome. Eu vi até, só um parênteses aqui, eu Aham, vi até recentemente um grande especialista da área de emagrecimento falando que quem faz dieta sente fome e é normal, tá? Eu afirmo com uhum. toda a certeza do mundo, não é normal sentir fome o tempo todo, Não é principalmente para quem normal, faz dieta. A não ser que você verdade. encare como dieta, e não como estilo de vida. Exato. Então, você vai se submeter a um sofrimento para alcançar um objetivo específico, mas não vai ser sustentável. Então, É, essa revisão constatou que 85% das pessoas que fazem dieta voltam a ganhar peso, tá? claro. Justamente porque ninguém consegue sustentar, viver numa dieta hipocalórica, né? Sim, sim, é verdade. Então, me fala como era, então, quando você voltou o seu olhar para a nutrição, você começou a ajudar outros atletas, não é isso? Isso, ajudar atletas. Eu comecei a fazer como eu posso falar, um trabalho de mentoria gratuita. Comecei a trabalhar com Aham, grupos gratuitos, porque o meu objetivo era ajudar, né? Só que isso foi tomando muito tempo. E eu fui evoluindo a metodologia de trabalho, a estrutura de trabalho. Cheguei a fazer 2 grupos com atletas, eu com grupos de atletas, fazendo encontros online, dando aulas, uhum, durava um mês, cada semana tem um encontro, uma palestra, enfim. E tinha alguns curiosos, queria ver qual é a desse maluco aí que acha que low carb não funciona, mas tinha outros que a gente mantém contato até hoje, que o pessoal uhum, evoluiu demais no esporte e na saúde, né? Então, eu comecei a fazer isso e um tempo depois, aí eu dividi, né? Hoje eu trabalho com pessoas para emagrecer, com uhum. um programa de coaching, e outro que evoluiu para o programa Atletas Low Carb com a nutricionista Letícia, Com a que ao longo desse Letícia. tempo, se eu não me engano, em 2017, ela vinha falar comigo, a gente trocava umas ideias, ela também sabia muito, né? Sabe muito sobre Uhum, low carb, emagrecimento, mas ela tinha sim. algumas dúvidas sobre do esporte, né? Ela saca pra caramba para nutrição esportiva, mas assim Uhum, como eu enfrentei muita dificuldade naquilo, porque eu não via ninguém fazendo isso no esporte, ela tinha essa dificuldade, mas ela acreditava, né? Então a gente trocou sim. muitas figurinhas e a gente decidiu fazer. Ela tem vários clientes maratonistas e Uhum. ultramaratonistas, e a gente decidiu em 2018 começar o programa Atletas Low Carb. Então Atletas low hoje carb, eu conheço bem. hoje eu tenho essas 2 áreas, né? Eu ajudo pessoas a emagrecer
tá? Reforçando, eu não acredito em dieta, não passo dieta para ninguém. Está Aham, muito ligado no que você acredita, em como você tem o seu claro. estilo de vida, né? E a gente tem também esse programa Atletas Low Carb com Letícia, que a gente faz lives todas as quintas no Isso. YouTube, que a gente tem um podcast, tem um blog, enfim. Esse programa de atletas low carb, ele ajuda muita gente, mesmo pessoas que não são atletas. Eu posso falar por mim, porque eu assistia muito no começo da minha transição de alimentação e me ajudou muito. Vocês dão altas dicas, inclusive eu já vi entrevistas muito legais de vocês lá, com o Dr. Souto, inclusive, né? Então me conta agora uma coisa que eu sou super curiosa para saber, André. Você já participou de duas, eu acho, daquelas corridas do 100 quilômetros do frio, não é isso? Olha, você está diminuindo, cara. Se foram quatro que eu Sério? participei. Ah, eu pensei que Sério. tinham sido duas. Olha, é falha minha, hein? Eu tô brincando, é isso mesmo. Mas antes, ó, você falou que a gente ajuda pessoas que não são atletas no Atletas Low Sim. Carb. E olha que bacana, hoje de manhã eu recebi um e-mail de uma pessoa que está se formando em medicina do esporte, tá? E Uhum. agradecendo pelo conteúdo que a gente prega, Uau. porque numa das cadeiras de fisiologia, eles ainda pregam muito a importância do carboidrato, que a gente não Sim. desmerece a importância, tá? Uhum. Só que a gente tenta oferecer uma inquietação para que as pessoas continuem pesquisando para saber será que realmente não é superestimado o emprego do carboidrato, tá? Uhum. Então é mais ou menos isso, não é demonizando, tá? Mas a gente acredita muito que ele é superestimado e que a gente vem vendo cada vez mais atletas que diminuem o consumo de carboidratos e começam a evoluir na Uhum. corrida. Tá? Então a gente só oferece essa provocação para que as pessoas continuem pesquisando. Claro. Uhum. E foi gratificante, né? Porque um estudante de medicina Claro. está se especializando em medicina do esporte e é muito bom, porque a gente não mostra só estudos, né? Porque existem justamente essa insegurança de que na teoria é assim, mas e na prática? E na prática Uhum. a gente está mostrando aí praticamente toda semana resultados. Ontem a gente postou o resultado da professora Dione, que faz parte do programa Atletas Low Carb, que correu 5 Uhum. quilômetros em 20 minutos, com pace de 3:41, Uau. numa dieta carnívora. Carnívora que é Uau. onde não tem carboidrato algum na Exato. dieta e põe numa altíssima intensidade. Em altas intensidades o corpo requisita mais o glicogênio e Uhum. ela não comeu carboidrato. Isso é bom que a gente vai mostrando realmente na prática que, Sim. ó, será que o que as diretrizes falam realmente funciona igual para todo mundo? E Uhum. talvez não, né? E vamos lá, sobre os 100 quilômetros do frio, Uhum. Como é que Kátia. você se prepara para os 100 quilômetros do frio? Porque é muito tempo correndo, né, André? É Inclusive, eu muito. assisti a sua última corrida, eu assisti ao vivo, porque você estava com um amigo, não é? Fazendo a Tava. live de lá. Muito legal, muito É, emocionante. os 100 quilômetros, vamos lá. Como eu falei, a cada ano eu vinha me desafiando, né? Colocando Uhum, uma meta. Eu sempre traço metas para minha vida como um todo e na corrida eu sempre lançava desafios. Em uhum, 2015 eu corri minha primeira ultramaratona, foram 100 quilômetros na Chapada do Araripe, que rendeu um uhum, terceiro lugar. Em 2016 eu me desafiei para correr os 100 quilômetros. Então em 2016 eu corri solo 100 quilômetros aqui de Garanhuns até Caruaru. Em uhum, 2017 eu corri 100 quilômetros de novo, porque a corrida ela tem uma premiação extra para quem participa pelas duas vezes consecutivas, duas primeiras vezes uhum, consecutivas. Então, para quem faz solo a primeira vez, se fizer a segunda de seguida, ganha um troféu chamado Back to Back. Então, uhum, eu fiz esse Back to Back em 2016. Em 2017, eu corri em dupla com uhum. Irla, que é uma corredora daqui de Eu Recife. A gente foi sei. campeão. Uhum, Nós vencemos esses 100 quilômetros dupla mista e aí, 2016, 2017, na verdade, eu não tomei nenhum gel de carboidrato nessa prova, enfim. uhum, E corri Boston também, fiz meu recorde pessoal. Em 2018, né, o meu filho nasceu em dezembro de 2017, então em 2018 eu tirei um ano para priorizar a família. Não parei de treinar, uhum. mas eu não queria ter que fazer com que minha esposa ficasse mais cansada com o filho para poder treinar de manhã cedo. Então, isso ficou em secundário, né? Quando eu tinha um tempo eu ia Claro. treinar, mas eu priorizava aqui em casa. Então, eu não participei de grandes provas. Em 2019, que foi ano passado, eu decidi fazer os 100 quilômetros da minha vida, cara. Eu queria fazer a prova que eu Uhum, sempre quis fazer, porque as duas vezes que eu corri solo, foi bom, tá? Terminei uhum, feliz pra caramba, mas eu precisei parar, descansar, tomar uma água. E eu queria fazer uns 100 quilômetros ininterruptos, correr do começo ao uhum. fim. Então foi aí também que, como você falou, eu comecei a treinar pelo MAF, né? Eu Isso.
converso muito, por causa do Atletas Low Carb, eu estreitei algumas relações com alguns médicos e com alguns profissionais bem bacanas. Então, conversei muito com a Érica, que treina pra caramba, que é atleta, e com a doutora Janaína, que a gente Uhum. conversa Sim. bastante, e a gente falou sobre MAF, enfim, eu resolvi pesquisar sobre a metodologia e decidi começar o treinamento focado com o objetivo principal, 100 km de frio e pelo MAF. E foi Aham. sensacional, sensacional, porque o MAF é uma metodologia que foi criada pelo Dr. Phil Maffetone no início dos anos 80, com 40 anos essa Uhum. metodologia, e baseado na frequência cardíaca. Então, o grande princípio que o Dr. Phil Maffetone prega é fortalecer o condicionamento aeróbio. O Uhum. aeróbio, o motor aeróbio vem da gordura corporal. Então, você estando no treinamento aeróbio, ele faz com que o corpo utilize mais a via oxidativa, ou seja, da Uhum. gordura. E Sim. não utilize muito a via glicolítica, que é do glicogênio. Então, Claro. usa menos o carboidrato do corpo e usa mais a gordura do corpo para se exercitar. Então, o princípio é esse, para você se tornar bom queimador de gordura. E um secundário é a longevidade, porque o resultado do metabolismo do carboidrato gera muito estresse oxidativo, Aham. radicais livres, isso está Sim. associado ao envelhecimento, então, a maior inflamação, então tem várias outras questões. Mas como atleta, era fazer com que o corpo tivesse uma adaptação positiva a usar a gordura corporal como fonte de energia. Uhum. E o Dr. Phil Maffetone ele também é adepto de uma abordagem baixa em carboidratos, porque quando a gente Aham. come pouco carboidrato, o corpo também se ajusta para usar a gordura como fonte de energia. Uhum. Então, o treinamento do MAF associado a uma cetogênica low carb é um casamento perfeito para um Perfeito. atleta que quer ter uma boa Performar, né? capacidade de ter Uhum. recursos otimizados para horas e muitas horas de atividade física. Uhum. Então, o treinamento para os 100 km do frio foi MAF, tá? A gente pode falar depois mais detalhado, Aham. mas... E eu fiz de janeiro até agosto, né? A prova de 100 km foi em agosto, em Aham. média de 4 a 6 treinos por semana, tá? Uhum. Foi isso, não teve nenhum dia que eu faltei treino, Aham. nenhum, e uma abordagem bem baixa de carboidratos, 99% do tempo, a abordagem cetogênica. Uau. Então foi isso, e o resultado foi o que a gente já sabe, né? Foi bacana. Sim, Uhum. foi muito bacana, foi mesmo. Me fala assim, André, pra, falando agora da performance, né, da alta performance, você orienta atletas para eles terem uma ótima performance. Então, o que é que um atleta precisa fazer para se preparar para uma corrida dessas de longa distância? Ó, quando a gente fala em performance, eu não interfiro no treinamento físico, tá? Uhum, Quem quer saber sobre o MAF, a gente sempre recomenda, a gente tem um grupo do MAF, é um grupo gratuito, né? uhum, Tem vários profissionais lá, educadores físicos, uhum, que até no começo, né, também quando eu comecei a compartilhar sobre low carb cetogênica, uhum, sempre tem aqueles que vão lá para criticar, né? Quando eu comecei a compartilhar sobre o MAF também tiveram aqueles que, isso é besteira, não funciona, não faz sentido, mas também tiveram aqueles que queriam aprender mais, buscar uhum. referências, que tinham atletas, educadores físicos, aí eu criei um grupo, né? Hoje tem mais de 170 pessoas, entre atletas, Uau, médicos e educadores físicos. que Inclusive tem legal. educadores físicos que estão já aplicando essa metodologia com seus atletas. Então a Uhum, gente tenta sempre crescer junto, né? sim, Sem criticar nenhum trabalho, a gente tenta claro. entender e tentar aplicar para saber o resultado que tem. Então, no treinamento físico eu não interfiro, mas para atletas o que eu trabalho muito é no Atletas Low Carb. Na plataforma que a gente tem mais de 40 videoaulas lá, falando Uhum. sobre a abordagem low carb para o esporte. Olha aí, estou lá, Olha estou aí, aprendendo. Maratona, já tem uma tá aluna sua aí assistindo. né, no grupo do Atletas Low Carb, a gente tem vários vídeos falando sobre cetogênica, low carb, conceitos, algumas ciladas, tem falando sobre ciclos e periodização, jejum, tem muito conteúdo Uhum, para o atleta entender e aplicar para a sua individualidade. Tá? A sim. gente, como eu falei, eu não acredito em dieta, a gente Aham, compartilha muito das nossas experiências e a boa informação, mas claro, tem muito conteúdo lá. E a gente acredita muito na pegada motivacional, na programação mental, como um atleta claro. lida com a motivação, planejamento, estratégias emocionais, como nossas crenças podem ajudar ou impedir que a gente vá além. Por exemplo, eu gosto de falar muito do Michael Phelps, tá? Uhum, Ele sempre quis ser o melhor nadador do planeta e para sim. alcançar esse objetivo, ele treinou durante 6 anos, todos os dias de forma consecutiva. Ele não faltou um dia de treino sequer durante seis Uhum, anos.
E Entendi. isso ensina muito pra gente, porque ele tinha clareza do resultado que queria. E ele conseguiu, né? Teve uma Uhum. Olimpíada que ele ganhou, acho que 8 ou 9 medalhas de ouro. Sim, sim. Então, eu não estou entrando no mérito se é certo, se é errado, se é saudável ou não, mas quando a gente coloca um objetivo muito claro para nossas vidas, quando a gente tem um plano de ação, Uhum. nada para a gente, nada, É nada, verdade. nada, nada. Então, a gente trabalha muito essa questão motivacional, psicológico, né, de uma pegada de coach, de estratégias, Uhum. e ensina muito como utilizar uma abordagem nutritiva baixa em carboidratos a nosso favor, né, que a gente Uhum. vem vendo cada vez mais atletas se beneficiando. Do ponto de vista do treinamento, a gente fez até uma live essa semana falando como atletas podem ser bons queimadores de gordura, e o professor Roberto Lemos, que foi um Uhum. triatleta de alto rendimento, ele também ele concorda com essas duas abordagens, né, do ponto de Uhum. vista do treinamento, que é uma abordagem favorecendo o treinamento aeróbio, controlando pela frequência Uhum. cardíaca, ajuda, e uma abordagem baixa de carboidratos também ajuda. Né? Só que esse terceiro pilar é pouco abordado ainda a questão psicológica, né? Que é o que a gente vem, Uhum. vem trabalhando bastante com Que atletas. Que é no importante, emagrecimento né, também André? ajuda. É tão importante essa área também, né? Eu acho que é uma das Exato. áreas até que tem mais influência no seu resultado, né? Isso. Porque você se sabota, sua mente sabota você, né? Se você não Isso tiver é. uma E, orientação. e existe muita, como posso falar, não é tão valorizado, né? Uhum. Não é tão valorizado. No emagrecimento é a mesma coisa, as pessoas conseguem se manter a disciplina, mas pura dieta e depois acaba se remoendo e desanda tudo. Por Uhum. não, cara. Bom, olha para frente, olha o que já conquistou. A gente começa a trabalhar um pouco essas estratégias, né? As pessoas Uhum. foram à dieta e acabam achando que não conseguem manter a dieta, mas esquece de tudo que já conquistou, das vitórias que teve na vida, Sim. da força que tem para outras coisas, que consegue aplicar para a dieta ou para o esporte. Então a gente também trabalha muito isso, né, que são os três Uhum. pilares fundamentais, né, que é essa questão Claro. motivacional, psicológica, do autoconhecimento, da autoestima, Uhum. uma abordagem nutricional que favorece de tantos esses benefícios que a gente trouxe aqui. E apesar da gente não elaborar treinos, mas a gente acredita muito que uma abordagem, um treinamento que favoreça a queima da gordura Uhum. como fonte de energia também ajuda. Claro. A Silvani está perguntando como queimar gordura com melhor resultado na cetogênica, André. Ó, aí vamos lá. Quando a gente pensa, eu fiz até um vídeo há poucas semanas sobre isso. Quando a gente descobre que low carb reduzir o consumo de carboidratos, segundo a ciência, é a melhor estratégia para emagrecimento, né? A Uhum. gente é claro que existe a questão da individualidade, e nem todos estão dispostos, por qualquer razão que seja, a seguir um low carb, e isso não vai ser uma regra que funcione em geral, mas segundo os melhores níveis de evidência, né, de longe, enfim, nem se compara com a abordagem de baixas calorias. Sim. Mas isso não quer dizer também que quanto mais reduzir carboidratos, melhor, tá? Não, não é isso. Eu acho que o primeiro ponto principal é comer mais comida de verdade, tá? É tirar açúcares e farinhas. O segundo ponto é a saciedade. Mesmo sendo low carb, é muito parecida a sensação de saciedade de cetogênica e low carb. Sim. Então, você comendo até saciedade, comendo quando tem fome. No grupo de desafio de 21 dias cetogênico, eu trabalho bem isso, que é o autoconhecimento. Hoje a gente come praticamente para ter só o prazer da comida, comer logo e pronto, mas a gente não aprecia a textura do alimento, a gente não Uhum. experimenta novos preparos dos É mesmos legumes, verdade. por exemplo. A gente não cria um ambiente, como eu posso falar, Favorável, né? Um ambiente favore- favorável. mas como se fosse um evento, tá? Faça um Uhum. almoço com as pessoas que você ama, Um seu ritual, marido, sua né? Você esposa. tem que fazer, né? Seguir um ritual, né? Exato, para criar um momento especial para alimentação. Não é Isso. só põe a comida no prato, come logo e para assistir um filme, Correndo, comer na exato. frente do sofá, vendo um filme ou com o celular. Uhum. Não, cria um momento seu com o alimento, tenta sentir o aroma do alimento, a textura do alimento, a temperatura do alimento. Tenta entender o papel que o alimento tem para a sua saúde, né? Que você depende daquela refeição para ter uma boa saúde, uma boa Uhum. longevidade. Não é só daquele alimento, né? É um estilo de vida, baixo estresse, boa qualidade de sono, Sim. mas o papel do alimento também é muito importante. Claro. Então, a gente trabalha muito essas questões. Então, para se tornar um bom queimador de gordura, tira açúcares processados da saúde, tá? Da alimentação, o máximo que puder, que a gente não Uhum. precisa disso. Não quer dizer que a exceção vai ser problema, mas ter uma boa base de comida de verdade na alimentação é o primeiro passo. Mas também não quer dizer que quanto maior a restrição de carboidratos, seja melhor para emagrecer. Para algumas Sim. pessoas pode funcionar, para outras não. Aí é questão de Uhum. testar. Como você Claro. se sente em relação à adesão, por exemplo, indo para um extremo, tá? De uma abordagem carnívora, tá? Uhum. Que é seguro, que a gente vem vendo e que sacia muito.
sim. Ou se você vai fazer uma low carb comendo 100 gramas de carboidrato por dia e pode estar emagrecendo a mesma coisa. E para você é mais fácil Uhum, variar na low carb. Que claro. eu faço carnívora durante alguns momentos pontuais, mas eu gosto de vegetais, tá? Eu Uhum, eu gosto também. É, enfim, eu não faço só porque eu gosto de vegetais, eu sinto falta. eu também. E para se tornar um bom queimador de gordura é exatamente isso, na cetogênica, tá? Eu não sei se sua Uhum, pergunta é sobre emagrecimento ou sobre da Silvana, se é sobre atividade física, é, mas quanto maior a restrição de carboidrato, não diretamente quer dizer que vai emagrecer mais, sim, tá? é verdade. E como é que você, qual é a tua rotina, André? Eu tenho visto que você tem feito uns treinos de manhã. Porque o que que acontece? Como eu estou há 4 horas na frente de vocês no fuso horário, quando você sai de madrugada para correr, eu já estou acordada, claro. Então, eu normalmente vejo você dizendo bom dia ao seu porteiro, entregando a chave, pegando a chave. Eu vejo tudo isso sempre, né? Então, conta pra gente agora como é que está sendo a tua rotina ultimamente. Você tem alguma prova em vista? O que é que você tem feito? Não, prova em vista eu não tenho, tá? Aham, Até o final do ano é difícil, deve ter uma prova ou outra, mas meu objetivo até o final do ano é me manter em atividade. É uhum, muito provável que eu corra, a gente tem aqui a Maratona das Praias, que é em março normalmente, e eu devo treinar para ela, mas não para buscar uhum, um resultado específico, mas como eu sim, falei, eu quero correr a maratona, eu quero me preparar para ela e pretendo fazer. Mas eu não uhum, tenho um resultado específico para uma prova. A minha rotina, Cássia, eu sempre fui uma pessoa muito diurna, eu acordo cedo. uhum, Minha filha está tendo aula virtual, né? A escola não está tendo é, aula presencial. Então, quando era presencial, eu que fazia o café da manhã, que levava minha filha para a escola, uhum, voltava, enfim. Então, isso se manteve, mas eu adaptei para o virtual. Então, eu tento sair muito cedo para voltar cedo, porque eu ainda medito, eu ainda tenho que fazer algumas coisas na cozinha e uhum. ajudar minha filha nessa aula. Então, o horário que eu tenho para ela não é Não é negociável. negociável, Então, exato. se eu Uhum, quiser treinar, eu tenho que sair mais cedo. Então, se eu uhum, quiser ter 20 minutos a treino, 20 minutos a mais no treino, eu tenho que sair 20 minutos mais cedo. Então, uhum, eu treino nesse sentido. Então, geralmente 4 e meia, 4h40 da manhã eu estou saindo para treinar, 5 e meia, 5h40 eu estou voltando. Porque aí eu tenho que me arrumar rápido, fazer meditação, depois eu faço o uhum, café da manhã da minha filha, adianto o almoço, fico com ela, né, até o início da aula dela. Quando ela uhum, começa a ter aula de 8 horas da manhã, eu começo a trabalhar. Mas aí sim. minha manhã geralmente é bem parecida nesse sentido. Ah, Evandro está fazendo uma pergunta. Quanto ao treino em jejum, tenho visto alguns sites dizerem que não aumenta a queima de gordura. O que você diz, André? É delicado falar isso, né? Porque quando a gente fala, como eu posso falar? Entender algumas referências, por exemplo, é importante, níveis de evidência. Quando alguém Uhum, fala que treinar em jejum não aumenta a capacidade do corpo de usar gordura, tá tudo bem, mas qual é a fonte, né? Qual foi o estudo controlado que falou isso? Né? Tem uhum, muito da falácia da autoridade. Um camarada coloca um exato. jaleco, é médico, tem uma certa autoridade e fala isso e a gente acaba aceitando. Mas muitas vezes, não estou dizendo que esse é o caso, tá? Mas muitas vezes é Aham, baseado no estudo em camundongo, tá? Então talvez uhum. se você for um camundongo não funcione, mas a gente precisa saber de estudos controlados com humanos. Com E o que a humanos, gente né? sabe é que tem alguns estudos, né, mostrando que o jejum não causa risco, o jejum aumenta a produção de GH, que o GH, o hormônio do crescimento, uma das Uhum, principais funções do GH é promover a proteção da massa óssea, massa muscular ou o ganho da massa muscular, enfim, e que o corpo em jejum começa a produzir mais corpos cetônicos, dependendo do seu estilo de vida. Corpos cetônicos ele vem também pela queda da gordura corporal, tá? uhum, Então o corpo começa a usar mais energia da gordura corporal, sim, uhum, tá? Existem estudos, então a gente precisa ver direto na ciência o que realmente os estudos falam, tá? O uhum, que não faz absolutamente nenhum sentido do ponto de vista evolutivo é uma das partes mais nobres para o nosso corpo, para a nossa saúde, é a massa muscular. A espécie uhum, humana sempre praticou o jejum forçado de forma natural. Então não fazia nenhum sentido para a espécie humana evoluir, queimar músculo para poder caçar, para poder se claro. sustentar, se a própria gordura já era fonte de energia. Então a gente vem vendo exatamente isso. Tá? Alguns estudos vêm crescendo, vêm sendo feitos com atletas, tá? Uhum, Mostrando que não é só atividade física em jejum,
tá? Não é só atividade física e jejum, mas o estilo de vida como um todo. Você tem que ter uma boa qualidade de sono, tá? Sono mal Claro. dormido, aumenta a cortisol, que, enfim, não aumenta a questão de insulina também, não está muito associada à queima de gordura. Uhum. Aumenta a fome, a vontade de comer ao É longo do uma dia, bola de então neve, né? É uma bola de mas neve, partindo assim. do Sim. pressuposto que você tem um estilo de vida adequado, tá? Com níveis de estresse normais, qualidade de sono boa, treinar em jejum, tá? Faz com que o Uhum. corpo busque a fonte, a reserva de energia que é a gordura corporal, tá? Uhum. Mas é Isso isso. é Mas também genial. tem que estar associado a um estilo de vida onde você tem um aporte nutricional adequado, tá? De Claro. nutrientes, de eletrólitos e principalmente de proteína, tá? Mas Uhum. proteína é fundamental, ter o consumo de proteína adequado para não haver perda de massa muscular. Mas o próprio músculo, né? O corpo Uhum. não vai queimar músculo e preservar a gordura corporal, tá? Não, Claro. não faz sentido e não tem evidência que suporte essa afirmação. Uhum. Então, o Paulo Sobral está falando daí a importância de dormir bem. No sono Isso, profundo, temos um pico de GH. É verdade. exato. Então, André, eu fico muito agradecida de você ter aceito esse convite. Ah, Não, a gente ainda vai conversar mais um pouquinho. Me fala aí, somente os teus planos para o futuro. Quais são, André? sendo bem sincero, Hum, eu não sei se você perguntou pelo esporte ou não, mas o também. projeto, vamos lá, também. Para o esporte eu não tenho grandes é, metas definidas agora, tá? Uhum, Essa questão do isolamento social, a sim. pandemia, para muitos isso foi um desastre, mas quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu tenho uma programação mental que, quando vem uma dificuldade, a gente tenta aprender com essa dificuldade e como a gente pode se tornar mais forte com ela. Então, eu desenvolvi várias outras questões com o isolamento Uhum, social. Tem o projeto Atletas Low Carb, é uma prioridade incrível para a gente, porque a gente vem uhum, vendo a transformação que a gente vem fazendo na vida de atletas e profissionais. claro. Porque no próprio programa Atletas Low Carb tem vários profissionais de saúde, também tem Pois é, que cardiologistas, tem legal isso. Uhum. nutricionistas, endócrino, tem ginecologista, tem, enfim, educadores físicos Tem que. muito profissional com sede de saber, né, André? De Exato. aprender essa quebra de paradigma, né? Que é tão importante, né? E a Isso é gente está muito legal. aprendendo junto, né, Cássia? Porque eu não sou o Claro. dono da verdade, a Nutri Letícia não Uhum, é a dona da verdade, o Dr. Souto não é. Muitas vezes a gente traz o nível de evidência, compartilha, mas a gente uhum, provoca, ó, vamos aprender juntos, né? O que é que a gente pode claro. aprender a partir daí? E a gente vem vendo que na prática, como o Dr. Souto fala, a realidade tem primazia sobre mecanismos. Muitas vezes a gente Uhum, se prende a um mecanismo, mas na prática tem um resultado diferente, e é esse pouco que a gente sabe do mecanismo, e talvez uhum, tenha mecanismos que a gente desconhece, né? A gente sabe da sim. gliconeogênese que, mesmo que você não coma carboidrato, de forma natural, o nosso fígado produz glicose para sustentar o Uhum, que o corpo precisa. A partir daí a gente tem uhum, energia. Então a gente sabe que não oferece nenhum risco uma dieta baixa de carboidratos, mas não é só reduzir carboidratos, né? A gente precisa ter um estilo de vida adequado, consumindo uhum, nutrientes adequados, dormindo de forma adequada, ter o convívio social, que até o Dr. Paulo Chico Moço falou sobre isso, que é importante uhum, para uma saúde mental principalmente. claro. Então, o projeto Atletas Low Carb é uma prioridade grande para a gente, né? Para mim, para a Nutri. Uhum, Para o esporte, eu tenho algumas metas ainda que eu não vou compartilhar aqui porque ainda estou claro. definindo, mas a Uhum, gente sempre procura evoluir um pouco. É, E é isso, Cássia. Eu tenho ajudado, a vez ou outra eu compartilho feedbacks, né, de pessoas que eram obesas, tipo, sim. recentemente teve um colega que fez um trabalho comigo de coach que estava com 155 quilos Uau, e poucas semanas depois ele já estava abaixo de 140 oh, que legal. e chega um momento que eles chegam desesperados para mim, que não conseguem ver luz no fim do túnel, mas com o trabalho isso é tão gratificante, né, que Nossa, demais. eu não me vi com tanta obesidade, mas eu sei o Uhum, quanto um obeso muitas vezes não consegue enxergar a luz no fim do túnel e para mim sim. eu não vou deixar de fazer esse trabalho nunca, de Não ajudar as deixe. pessoas tanto para emagrecer quanto para quem quer aplicar uma abordagem de baixo carboidratos para o esporte. E pretendo, talvez eu mude um pouco minhas prioridades para o esporte, né? Eu não sei, Uhum, a busca de rendimento, não sei se eu continuo com isso ainda, mas eu quero sim continuar com desafios, uhum, tá? Porque não dá para deixar um estilo de vida que traz tanto prazer para a gente, né? é verdade. Atividade física regular, comer comida de verdade. E sim, no final das contas, eu quero sempre fazer um trabalho que gere resultados e que dê orgulho, né, para minha família, porque a minha família ela é Claro, prioridade sempre, né? claro. Eu Isso é vejo essa muito semana, bonito.
Você sempre prioriza seus filhos e sua esposa, isso é muito legal. Eles fazem low carb também, André? Low carb, não, variam entre low carb e paleo, tá? Meus filhos, Uhum, é claro que minha filha, como criança, que não tem a sim, consciência que a gente tem, ela vez por outra ainda fica pedindo uma porcaria, claro. e eu já falei muito sobre isso, eu não sou xiita, em casa a gente não Uhum, compra, né? Mas quando tá aham, lá na rua, com claro. convívio social, enfim, Uhum, até que ela já começa a questionar algumas coisas, se faz bem, se não faz, e ela toma as aham. decisões dela. Meu filho de 2 anos é 100% paleo, tá? Nunca comeu Que legal. açúcares e farinhas, e, enfim, tem uma saúde que me dá Ele é muito uma orgulho. graça, uma graça. Eu vi você fez um vídeo dele esses dias comendo de manhã, não foi? Foi, Acho faço que com um pedaço direto, de de brócolis, eu bacon. acho. Bacon E foi. bacon. Brócolis foi o filho de doutora Janaína. O seu foi bacon. Ele tão Foi, ele lindo. adora bacon. Uhum. E no final das contas, Cássia, o que eu quero é causar algum tipo de inspiração e de orgulho para meus filhos, né? Minha filha já está Uhum. começando a usar mais redes sociais, Que ela gosta legal. muito do TikTok e quer saber o que é que Uhum. trabalha no futuro. E para mim, a escolha de um trabalho é aquilo que realmente faça diferença na vida de alguém e que te dê muito Sim, prazer. O que vai ser esse trabalho, para mim, não importa, né? Desde que a gente trabalhe com felicidade. claro. E fazer esse trabalho de propagar a verdade, trazer experiências, trazer ah, estudos, provocar essa reflexão, e não só provocar essa reflexão, mas fazer com que as pessoas tenham resultado. Né? Porque eu me Uhum. preocupo muito com, não só com o que a teoria diz, mas com que Sim, resultado as pessoas podem chegar. claro. Na prática, é E, verdade. exato, e mostrar esses resultados para mim é gratificante demais. Né? No grupo da Prata Soul Carb a gente vê cada coisa extraordinária, Eu justamente imagino. pessoas Uhum. seguindo uma abordagem nutricional diametralmente oposta ao que pregam as diretrizes, né? E a gente precisa compartilhar isso, né? Porque É as pessoas verdade. melhoram a saúde, né? É Não que seja verdade. melhor nem pior, mas é que é uma alternativa segura e talvez muitas pessoas Sim. realmente se identifiquem com essa abordagem. Você disse tudo agora. É uma alternativa segura. E é muito interessante que as pessoas, pelo menos aprendam o que é, entendam o que é, né? E se elas vão seguir esse caminho ou não, aí depende de cada pessoa, né? Que é da individualidade de cada um. Isso mesmo, a gente tem que respeitar. André, eu adorei ter você aqui comigo. Ah, Nós só temos 2 minutos agora. E eu espero que você volte aqui de novo para a gente conversar muito mais sobre outros assuntos. Inclusive, eu quero conversar mais com você sobre a parte do esporte, as suas maratonas, que eu me lembro, antes que acabe, rapidinho, que eu vi uma viagem que você fez para o Rio, que você fez uma meia maratona para esquentar para a maratona do dia seguinte. E isso foi, assim, incrível. Então, eu quero que você saiba que eu realmente admiro muito você. Sigo você direitinho lá no Instagram, porque a sua história é muito sedutora, é uma história bonita, e é muito bom ter você aqui contando pra gente como foi que você trilhou esse seu caminho. Agradeço muito a sua presença aqui. eu que agradeço, Cássio. E quando quiser é só chamar, né? Para mim não é compartilhar o resultado que eu tenho para minha vida, que falar de mim é muito fácil, né? Mas Uhum, como a gente pode ajudar as pessoas a terem resultados, isso para mim é mais importante, não é? Porque isso. tá falando só de mim, mas como realmente quem precisa dessa abordagem, como ela pode ter resultados, isso para mim é que é mais importante. E a gente não mede Claro. esforços para isso, né? Trazer boa informação Uhum, e como as pessoas podem aplicar essa informação na prática. muito Então, bom. estamos à disposição quando precisar, quando quiser, é só Vou mandar o chamar correio. você sim, pode esperar. Um beijo bem grande, foi muito bom ter você aqui e ouvir o seu sotaque, que eu estava com saudade de Recife. Um beijo grande, meu querido. Beijo. Tchau. Obrigado a Tchau. todos. Obrigada.